Estamos começando mais um Metocast, conhecimento que inspira e transforma. E é um prazer ter a companhia hoje da professora Juliana Paris conosco para falar sobre um assunto importantíssimo, iniciação científica e a importância na pesquisa dos dias de hoje. Bom, professora Juliana Paris, é um prazer tê-la conosco aqui e a gente vai falar brevemente um pouco sobre a sua carreira e sua trajetória. Com mais de 15 anos de carreira, graduada em Biomedicina na Universidade de Santa Amaro, mestranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, doutora em Ciências da Saúde pelo Departamento de Urologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, MBA em Gestão em Saúde, atualmente atua na Universidade Metodista de São Paulo como coordenadora de curso de Biomedicina, Estética e Comércio e Cosmética, e também fala sobre um pouco também de iniciação científica, né? Você trabalha muito nessa área, é um prazer ter ela conosco aqui e a gente queria escutar um pouco sobre você. Oi, gente, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada aí pela apresentação também. E eu acho que meu papel hoje aqui é falar um pouco de iniciação científica, né? Então, não sei se eu já começo a falar, se vocês querem direcionar a pergunta. Então, a gente vai começar a pergunta, a gente quer saber o que é iniciação científica e qual é a área de atuação dela. Bom, a iniciação científica, ela é um programa patrocinada pelo governo federal e criada com grande interesse em contribuir com inovações científicas e tecnológicas aqui para o nosso país. E o governo ele só consegue fazer isso através do apoio de universidades. Então, toda instituição considerada universidade, né, então, que tem mestrado e doutorado dentro do seu espaço, que é o caso da Universidade Metodista, a gente tem esse apoio do governo para a iniciação científica. E o que é isso? O governo ele nos fornece bolsas de iniciação científica, bolsas com 12 meses de duração, para ser um incentivo para esses alunos, né, que ainda estão na graduação, começarem a conhecer como que é a pesquisa no Brasil, como que é o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Então, a iniciação científica é um programa para que o aluno conheça um pouco desse campo que é diferente da graduação, né? Porque a graduação ela serve para formar profissionais e profissionais que vão trabalhar nas áreas. A iniciação científica ela vai começar a formar pesquisadores, a pessoas, né, que vão desenvolver alguma coisa em benefício ao país e ao mundo também, né? Então, no caso da saúde, a gente desenvolve pesquisas que os resultados de saúde são revertidos em mais conhecimento para nossa saúde, né? Então, é mais ou menos nesse sentido a iniciação científica. E você poderia dar um exemplo para a gente de pesquisa científica no nosso dia a dia e como ela ajuda as pessoas? Bom, eu vou falar primeiro de uns projetos que estão em andamento que eu acabo fazendo orientação, que é em relação a pessoas jovens adultos, né, de 18 a 30 anos, que é uma população que, na minha percepção, é um pouco esquecida no SUS. Porque a gente tem projetos pediátricos, projetos para idosos, projetos para mulheres, projetos, né, para vários nichos. Mas o jovem adulto ele acaba não tendo tanta informação científica. Então, os nossos projetos que estão para serem finalizados agora, eles avaliam os hábitos e estilos de vida dos jovens, então, consumo de café, refrigerante, whey protein, energético, e se esses consumos influenciam na saúde, usando a urina como marcador biológico. Então, a gente já viu algumas associações entre infecção, que é muito frequente em mulheres, e alguns outros pontos. Então, o resultado disso vai conseguir ajudar médicos ou até campanhas de saúde para prevenção. Mas existem outros projetos, né? Então, eu dei uma olhada nos projetos novos que a gente tem agora na universidade. Tem um que é em educação financeira para jovens que estão na universidade. Tem outro projeto da pedagogia, que vai avaliar o uso de telas no desenvolvimento infantil. Então, para todas as áreas, não só para a saúde, a gente consegue estudar, avaliar e contribuir com um pouco de conhecimento científico e evidência científica para mudanças de condutas ou conhecimentos das áreas. E que tipo de oportunidades profissionais um participante de iniciação científica pode atrair?
Eu acho que a primeira coisa é que o aluno de iniciação científica, ele procura um professor. Ele fala, olha, eu quero participar do programa. Foi o seu caso, né? Então, você procura o professor e fala assim, eu quero fazer iniciação científica. Mas por quê? Por que você procurou? Eu busquei a iniciação científica, eu conheci através de um vídeo no TikTok, muito por acaso. Então, eu busquei a professora Mestra Cássia, que é a coordenadora do curso de pedagogia, para buscar um pouco mais saber sobre isso. E a gente foi aprendendo juntas nesse caminho. A minha orientadora também nunca tinha orientado iniciação científica antes. E o que me fez buscar a iniciação científica foi trazer, na verdade, uma relevância para o assunto da educação. Então, eu gostaria de ser uma pessoa relevante. Eu entendo também a iniciação científica como uma forma de criar políticas públicas, né? Então, eu acho que é uma maneira de começar. Eu também me interesso muito em fazer mestrado. Então, eu quis muito já iniciar desde a graduação para viver a graduação de uma forma mais intensa, sabe? Obrigada. É justamente isso. As pessoas que buscam iniciação científica, primeiro que elas têm esse interesse em um pouco além da teoria que está na sala de aula. Porque na iniciação, são 12 meses de duração. E você fica responsável pela condução de um projeto de pesquisa do início ao fim. Né? Então, não é você estudar uma teoria, é você entender a teoria e colocar em prática em alguma situação que a gente considera necessário uma mudança, uma intervenção, uma melhoria em alguma área. E talvez seja o seu caso. Né? Então, eu acho que tem esse engajamento, né? Alunos muito engajados, querendo aprender mais e contribuir, inspirados, melhorando, para melhorar algum ponto da sociedade. Eu acho que esse é o intuito. E ela falou muito bem do mestrado, né? Que ela tem interesse em fazer mestrado. Eu brinco, às vezes quando eu quero mostrar para os meus alunos o que é iniciação, eu brinco e falo assim, é um pré-mestrado. É uma experiência para ver se você gosta do assunto, para continuar e fazer mestrado depois. Então, você perguntou o que é de positivo na iniciação. Além de você ter essa experiência que não tem na sala de aula. Verdade, ter essa experiência... Essa experiência em pesquisa, essa experiência em ter responsabilidade em conduzir um projeto, você ainda abre portas para um mestrado, para um emprego, porque, afinal de contas, você criou essa experiência a mais, né? Então, você já tem essa prática de vivência, de entendimento, você consegue, né, em uma entrevista de emprego, ter, né, mais desenrolado, porque a pessoa percebe, além de no currículo, você ter lá um certificado de iniciação científica. Nada mais chique que falar é que eu sou pesquisadora. Exato. E até incentivar também projetos, né? Em relação à educação, eu acho muito importante, no estado que a educação está hoje em dia, eu acho muito importante esse projeto de iniciação em relação à área da educação. Eu acho muito legal, importante. Eu acho que em todas as áreas, né? Sim. Até eu fiz um levantamento, né? A gente tem ainda muito projeto destinado à saúde, mas a iniciação científica para qualquer curso da universidade, né, de graduação. Né? Então, da área de humanas, da área de exatas, eu acho que também fica aqui um incentivo para essas pessoas também participarem do programa, né? Buscarem seus professores e falar, eu quero participar. Eu acredito que seja sobre produzir um conhecimento, né? E a gente precisa de conhecimento em todas as áreas. Tem muitas áreas que é muito desfalcado esse conhecimento. Na saúde, a gente fala muito sobre isso. Na época do Covid, foi assim, né? Houve um incentivo do governo para que existisse esse conhecimento para a gente produzir uma vacina mais rápido. E eu acho que a iniciação científica também faz parte disso. Assim como no mestrado, tem um incentivo do governo também com Bolsa CAPES, da FAPESP também, e a iniciação científica também. Então, eu acho que a gente tem que ver isso como uma forma, assim, bem pequenininha, como um passinho, assim, de tartaruga para mudar o mundo de certa forma, né? É isso mesmo. Né? No fim da iniciação científica, a gente apresenta o trabalho num congresso, faz um artigo científico. Então, os dados eles são divulgados para todo mundo, né? Fica disponível na internet para a gente ter essa contribuição. E, às vezes, a gente nem percebe, mas o nosso trabalho
acaba sendo usado por outras pessoas, né? E o Congresso da Metodista também ajuda, né, em Sim. relação, porque a gente vê projetos que fizeram muita importância, né, então eu acredito que o Congresso também ajuda bastante, né, e vai acontecer agora em outubro, inclusive, né. Sim. Isso. No dia 22 de outubro vai ter uma sessão só de iniciação científica. Então, todos os alunos que fazem parte do programa, eles vão apresentar os banners no Congresso. Sim. Ótimo. Um ótimo ponto, desculpa, Nathalie. Imagina. Um ótimo ponto, até mencionado pela Nathalie, e foi até o tema do último assunto, como que o governo em si, ele ajuda essa pessoa que ela quer participar da iniciação científica, vendo que a iniciação científica, ela é relevante para todas as áreas, né? E sendo uma pesquisa tão relevante, tão de grande importância, como que o governo hoje ajuda aquela pessoa que ela quer entrar com a pesquisa, que ela quer iniciar e ela não tem custo, ela não tem como custear essa pesquisa. O governo, ele ajuda de alguma forma? O governo, ele ajuda de duas formas. Uma é, o orientador, ele escreve um projeto grande e solicita financiamento para esse projeto. Então, por isso que o aluno que quer fazer a iniciação, ele precisa ter um orientador, porque o orientador já tem os seus projetos, já tem seus financiamentos para conseguir custear isso. E a segunda forma que ele ajuda é em relação às bolsas. Então, hoje, a bolsa está de R$ 700, né, Nathalie? Sim, a do CNPq. Exatamente. Então, o CNPq, ele fornece uma bolsa mensal por 12 meses de R$ 700 para ser um apoio financeiro, né, um incentivo para esses alunos participarem. Em contrapartida, a metodista, ela tem que fornecer também 12 bolsas, né, o número exato, o CNPq, ele fornece 12 bolsas e a metodista 12 bolsas de desconto na mensalidade. Então, R$ 700 de desconto na mensalidade, que também é um grande incentivo. Tem pessoas que acabam bolsistas 100%, né, por 12 meses por causa dessa bolsa da metodista. E ainda tem a opção de fazer uma iniciação científica voluntária, sem receber bolsa, né? Então, isso são para aquelas pessoas que ou não conseguiram as bolsas financiadas, ou porque elas têm vínculo empregatício, têm um pouco mais de restrição de tempo, então elas não vão conseguir cumprir o prazo de 12 meses. Então, existem também a iniciação científica voluntária. Ótimo, professora. E aí, já pegando o gancho também sobre iniciação científica e pesquisa, nós conhecemos o PIBIC. A gente sabe que existe o PIBIC, que é um tipo de iniciação científica. E como que ele funciona? Se a senhora puder detalhar um pouco. O PIBIC é o nome, né, do Programa de Iniciação Científica do Governo Federal. Então, é financiado pelo CNPq. Então, se você entrar no site do CNPq, vai ter lá uma aba PIBIC, né, que é a iniciação científica. E lá ele tem todas as regras, tem valor de bolsa, né? Então, PIBIC é o nome do programa que a gente tem. Então, aqui na Metodista a gente fala, quando é o bolsista CNPq, PIBIC CNPq ou PIBIC Metodista, que PIBIC significa, né, Programa de Iniciação Científica. Então, tanto ela pode partir do PIBIC voltado para a Faculdade Metodista, quanto ela própria iniciar uma pesquisa científica. Não, você tem que estar vinculado à Universidade Metodista ou às outras universidades. Ou às outras universidades, tá? Ótimo. É sozinho, você não consegue entrar no site do CNPq e pedir uma bolsa. Tem que ser via universidade. E até em faculdades públicas também. Sim. Os únicos lugares que não tem PIBIC são as faculdades que não são universidades. Então, toda vez que a gente vê faculdade, nananã, centro universitário, nananã, é porque eles ainda não são universidades. Então, a gente caracteriza uma universidade quando tem graduação, pós-graduação com mestrado e doutorado, né? E, enfim, programa de iniciação. Mas o que mais diferencia mesmo é a presença de mestrado e doutorado dentro da universidade. Ótimo, professora. E aí, já voltando agora para os requisitos, ainda voltado para o PIBIC. Quando o candidato em si, ele vai iniciar a pesquisa, ele precisa se preparar de alguma forma. O currículo Lattes, ele faz relevância para a pesquisa de PIBIC? Sim. Eu só vou te corrigir porque é currículo Lattes. É porque existia um pesquisador, que eu não lembro o primeiro nome, mas ele era Lattes. Lattes. Eu também achava que era Lattes no começo. Mas o currículo Lattes, ele é um currículo que ele é vinculado ao CNPq. Então, é um currículo que todo pesquisador precisa ter. Porque
porque é lá que a gente vai colocar todas as nossas atividades de pesquisa, os artigos que são feitos. E aí ele é uma exigência para todos os bolsistas do país. Aí tem aluno que fala assim, mas eu não tenho nada para colocar no Lattes. Eu falo, gente, claro que tem. Você fez o ensino médio, você está na universidade, você participou da semana acadêmica, você tem um projeto de extensão, né? Então, a gente coloca lá. E isso é um dos pré-requisitos para você conseguir a bolsa, ter esse currículo Lattes. Interessante. Ótimo. Eu Muito acho interessante. importante também falar que é de graça, né? Você se cadastrar no Lattes. Inclusive, dá até pra stalkear lá igual rede social, gente. Eu Olha entro só. lá no Lattes das professoras, aquele Lattes quilométrico. É igual um currículo de 50 páginas. Você fala, gente, não dá Nossa, pra acreditar. meu Deus. Sério, gente, aí legal. você pode procurar pessoas que você conhece. Por exemplo, a professora doutora Juliana. Eu olhei ela e eu não conhecia ela. Agora eu acabei de conhecer. Então, eu posso ir lá e stalkear ela e pensar, nossa, como foi que ela chegou nesse nível, sabe? Como foi que ela se tornou professora universitária? Porque aí eu acho que também é uma ideia para você entender qual caminho você trilha. Por exemplo, foi assim comigo. Eu vi o Lattes da professora Amanda, que me deu aula, e pensei, como foi que ela virou professora? E aí eu entendi que para você ser professora universitária, então você tem que fazer um mestrado. E aí você tem uma ideia do caminho que cada um percorre. E é bem legal. Porque a gente, assim, o pessoal da área da pesquisa, todo mundo tem um baita orgulho. Eu cheguei na minha primeira aula, né? Que a minha orientadora me permitiu participar das aulas de mestrado. E eu cheguei lá e falei, gente, eu sou só uma garotinha. Não tenho nada. E aí você fica... Eu acho que também dá uma sede de você estudar mais, Crescer. pra enriquecer mais seu Lattes, sabe? E é muito divertido ver como tem tantas produções e você consegue, tipo, acessar os artigos, né, da professora Juliana, por exemplo. Se a gente entrar lá, a gente consegue acessar os artigos dela, sabe? Tudo que ela produziu. E eu acho que é um feito de muito orgulho, sabe? Para os pesquisadores. Mas é só entrar lá no site, preencher seu nome, fazer um resumo. E é bem tranquilo. É isso mesmo. E, assim, falando ainda do Lattes, né, de rechear ele, porque quem está começando quer rechear o currículo. Sim. E assim, não é porque a gente está aqui na Metodista, mas a gente tem muitas oportunidades. Acabou de sair a divulgação da inscrição para ser monitor no Congresso Metodista. Né? Então, às vezes, a gente não sabe o que o futuro nos espera. Então, de repente, você vai prestar um concurso público, né? Uma super vaga e tal, e a participação em uma monitoria vale 10 pontos. Então, uma coisa que parece boba, assim, fala, nossa, monitor, para quê? Vale muito ponto para a área de pesquisa. Né? Então, a gente, como eu falei, tem projetos de extensão, tem monitoria, tem as semanas acadêmicas, tem um monte de curso que a gente tem à tarde, à noite, tem monitoria nas disciplinas, né? Então, acho que esse caminho também é interessante para quem quer pesquisa científica e para quem quer rechear o currículo também. Muito importante esse depoimento, porque o candidato ele sempre fica com dúvida do que colocar, do que não colocar no currículo. Leites, tá, gente? Lattes, não leites. Lattes. E aí, professora, também voltando para esse assunto, eu quero pegar o depoimento da Nathalie, que a Nathalie é uma estudante que ela fez o projeto de iniciação científica. E eu quero saber o seu depoimento, Nathalie, como foi desde o início, o que você tem para recomendar para quem quer também começar um projeto de iniciação científica. Por favor, traga-nos o seu depoimento. Claro, é um prazer. Na verdade, como eu falei, eu acabei conhecendo o PIBIC e foi uma peregrinação esse caminho, né? Porque eu não fazia ideia do que era pesquisa, eu não sabia o que era projeto, eu não sabia nada. Não fazia nenhuma ideia desse assunto. Então, eu comecei tudo do zero, pedi o apoio da coordenação, né? Eu faço a licenciatura em pedagogia e a gente foi aprendendo juntas, descobrindo esse caminho. Então, começou assim. Eu mandei um e-mail lá no pibic@metodista.br, né? Quem tem dúvidas também pode mandar lá, que a Nara que responde, ela é super atenciosa. E aí liguei pra ela e a gente conversou bastante sobre o que é isso, o que eu faço agora. Descobri que isso existe. Então, primeiro eu fiz o meu Lattes lá, na Nathalie Vitória, graduanda e só. Um grande vazio, uma dó. E aí fiz o meu Lattes e aí pesquisa. Aí foi procurar um orientador. Então, a coordenação do curso auxilia a gente também nesse caminho de procurar um orientador. Então, a gente procura pessoas dentro da Metodista, né, que estão
já com projetos em andamento. Então, eu encontrei uma orientadora e ela tinha um projeto em andamento, né? Que é a professora doutora Elaine, uma maravilhosa. E ela super me admitiu, assim, e, sabe, me deu muita ajuda nesse caminho. E eu acho que para falar um depoimento, assim, de mim... eu sou uma pessoa, eu sou a primeira da minha família a cursar a universidade, sabe? Não dá para chegar nem no almoço de família e falar mestrado, que ninguém sabe o que é isso. Então, a pesquisa significou para mim muito mais do que talvez eu consiga dizer. Porque acessar uma sala de mestrado, estar com pessoas... no grupo de pesquisa da minha orientadora, tem pessoas de outros países. E pessoas que pegam um avião para vir aqui, estar aqui no momento da orientação presencial. E ter essa honra de acessar esse lugar e, o mais importante, conversar com essas pessoas e perceber... Eu sempre fui uma aluna nota 7. Eu nunca tentei fazer nem na minha vida. Meu primeiro emprego CLT foi com 15 anos. E isso, para minha mãe, era bem mais motivo de orgulho do que uma nota 10 na escola. E aí, quando eu comecei o PIBIC e a minha orientadora falou, você agora é uma pesquisadora, você vai acessar uma sala onde os pesquisadores estão, você vai frequentar aulas de mestrado, você é uma pesquisadora. E me colocou nesse lugar de que eu tenho essa capacidade de estar com essas pessoas e trocar com essas pessoas, mudou a minha visão sobre mim academicamente. Porque não que eu não fosse inteligente, mas eu nunca me vi capaz, porque o meu repertório nunca alcançou esse nível. Eu nunca poderia sonhar em ser uma pesquisadora, porque a minha realidade isso não existe, sabe? Aonde a minha cognição ia? Eu preciso trabalhar e eu preciso ganhar R$2.000 e essa é a minha vida. E a universidade abriu essa porta para mim. Eu acredito na educação, eu quero ser professora, eu realmente luto pelo futuro, sabe? E eu acho que a iniciação científica me deu essa noção de valor até de mim mesma, sobre como é importante a gente acreditar em si mesmo e realmente ter pessoas, sabe, para nos apoiar nesse caminho. Então, foi muito importante para mim e me fez mudar totalmente a minha visão sobre mim e sobre a importância do estudo, sabe? Pra gente alavancar a nossa vida, além de só a perspectiva de, gente, hoje em dia só dá pra ficar rico no TikTok, entendeu? Tem muito adolescente que acha isso, e você falando a sua história, eu achei uma inspiração enorme. E, nossa, até quase me emocionei aqui, porque eu achei muito incrível a sua história e me deu até vontade de correr atrás também dessa Sim, iniciação exato. científica. Eu achei demais, porque a maioria dos nossos pais também tem esse mesmo pensamento que os seus pais, alguns também. Mas eu acho que, tudo que você falou aqui, 100% eu concordo, porque a educação hoje em dia tem que prevalecer muito e tá, parabéns. Obrigada. Parabéns, Nathalie. Pode falar. Pode falar. Eu só queria falar isso mesmo. E agora, voltando aqui, já para os temas finais, eu gostaria de agradecer muito a professora Juliana. Gostaria de agradecer muito o depoimento da Nathalie. Ele foi de grande importância. As duas são, assim, de parabéns. Porque desmistificou, de fato, a iniciação científica, né? Então, trazer a professora com toda a informação, com toda a bagagem. A Nathalie também com o seu depoimento, com a sua história. E dizer que sim, é possível, qualquer pessoa consegue. A professora também trazendo as informações ali de como conseguir, de como ir atrás, fez toda a diferença. E eu acredito que quem ouvir esse podcast hoje já não pode mais falar que não sabe sobre como iniciar a iniciação científica. Sim, e eu acho importante também mencionar exatamente, reiterar o que você já falou. Qualquer pessoa pode ser um pesquisador, sabe? Eu nunca fui nerd, sabe? Eu não sou mesmo. Eu sou super uma pessoa, uma aluna nota 7, mas estar na pesquisa é sobre você, se você tem uma indignação no seu coração, tipo, a minha pesquisa sobre o uso de telas na primeira infância. Na minha cabeça, eu realmente acho que isso é péssimo para as crianças, então eu quero defender esse assunto. E aí, essa indignação nasceu, e aí daí que nasce uma pesquisa. Não é sobre você ser super inteligente, não é sobre você ter uma bagagem enorme, porque a iniciação científica é justamente a oportunidade de você estar no lugar com pessoas incríveis, sabe? No grupo de pesquisa da minha orientadora, a doutora Elaine, ela está desenvolvendo
uma língua, um idioma para surdos cegos. E você, Nossa. eu, uma simples graduanda, que nunca, entendeu? Nunca me imaginei nesse mundo, assim, estar na mesma sala que pessoas assim, e eu estou lá, sabe? E a gente tem trocas que eu tenho repertório suficiente para conversar com eles, e todo mundo tá super disposto a trocar, a te ajudar, sabe? A te orientar, a te dar dicas e conselhos. E o grupo de pesquisa, né? Todo mundo que faz uma pesquisa, o orientador tem um grupo, então você entra naquele grupo e você encontra pessoas boas que também vão te orientar, que também vão te ajudar, além da sua orientadora. Todo mundo ali tá passando por... É porque escrever uma pesquisa é muito difícil, né? De mestrado. Mas todo mundo ali tá super disposto também a te acolher, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente trazer esse assunto como algo mais simples e como algo alcançável para todo mundo, sabe? Verdade. Exato. Nossa, eu adorei o que ela disse quando ela falou, olha, é para todo mundo. Sim. Não é, é o que você, Tem- não é assim, Exato. para os super inteligentes. Exatamente. Não, é para quem E até classes sociais É também. possível, né? É para Exato. todo É mundo possível. que está na universidade e está com vontade de aprender mais, a desenvolver uma pesquisa e que tenha muita empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Porque a Exato. pesquisa não é para gente. Ela nos né, melhora, assim, em vários sentidos. Mas a pesquisa é para o próximo. Sim, Exatamente. eu vejo a pesquisa como uma forma de transformar o mundo. Assim, eu sempre quis mudar o mundo, sempre fui utópica, né? Por isso que eu escolhi pedagogia, né? Porque a gente sabe que não é para ficar milionário, né, gente? E eu acho que a pesquisa é uma forma de você dar sua pequena contribuição para a mudança do mundo, sabe? Eu acho que é super sobre isso. Ah, que bom. Parabéns, eu adorei Parabéns. sua fala Parabéns. também. Acho que mais do que eu falando aqui do caminho, escutando alguém que faz parte do programa, né? Como que é a experiência, né? E fala, nossa, é muito legal, eu adoro. Eu acho que faz toda a Sim. diferença. Ótimo, obrigada pela opinião de vocês. Agora, o que vocês deixariam como aconselhamento para aquela pessoa que ela quer iniciar o projeto científico e um impulso, de repente uma dica? Isso serve também para a professora Juliana e também para Nath. Bom, eu acho que para quem está ouvindo ou assistindo isso daqui, eu acho que já começa a planejar, a descobrir quais são os professores orientadores do curso. Às vezes o coordenador do curso vai te ajudar nisso, né? Começa meio que rondar, namorar ali, né, a situação, porque os nossos processos seletivos, eles são geralmente em abril e maio de cada ano, né? Porque a gente recebe os projetos nesse período, existe uma banca avaliadora para determinar quem que vai conseguir a bolsa ou não. São 12 bolsas, né? Então é bem concorrido para receber a bolsa do CNPq, mas a gente ainda tem as bolsas metodista também, né? Então, usar esse período agora de setembro até o comecinho do ano que vem para, né, concretizar um pouco mais essa questão de projetos, né? E enquanto isso também, conversando com a professora, estudando, conhecendo, né, para já se habituar nessa questão de pesquisa. E aí, depois que começa, eu acho que aí, né, o professor dá o direcionamento. Ótimo, professora. A dica que eu daria, né, além do que a professora já falou, seria ler um artigo. Às vezes a gente pensa, um artigo científico. E eu nunca tinha lido um artigo, eu tô no 3º semestre e só tive contato com artigos científicos, assim, através de recortes, né, dos professores. E isso me fez buscar. Então, eu acho que é ir lá no Google, buscar um artigo e ver que você deixar uma contribuição, né? Pesquisas narrativas, elas são como se fosse um livro, né? Escrito pela aquela pessoa, com a visão dela, sabe? Com a escrita dela. Então, eu acho que é sobre também abrir a cabeça, ler um artigo e pensar. Isso não é tão difícil de escrever. É pegar uma citação de um autor ali e para embasar a sua opinião, sabe? É se familiarizar com isso para tirar essa crença limitante. Talvez eu esteja projetando, porque era uma crença limitante minha. Mas essa crença limitante de, uau, um artigo científico. E não, e aí com essa prática você percebe que é só uma escrita ali que é para produzir um conhecimento para alguém que não é tão difícil, sabe? Eu acho que é isso. E eu só vou complementar porque é exatamente isso. O artigo científico, ele tem esse nome, né? Artigo científico, mas nada mais é do que um texto que seja acessível para todas as pessoas. Ele não, nem pode ser um texto difícil, senão ninguém entende, né? Então, ele é um texto, claro que mais focado para alguma área, mas ele
né, tem que ser desenvolvido em uma linguagem que todo mundo entenda. Mas se você quer ler um artigo científico, já faz um stalker lá do seu orientador, futuro orientador, Sim, já lê o artigo ótimo. do É orientador. verdade. Muito bom, Sim. muito bom. Obrigada pelo ponto de cada uma. Foi, assim, de grande importância. Acredito que todo mundo que está ouvindo, que está assistindo, vai querer ir atrás, vai querer saber começar uma iniciação científica, uma pesquisa. Eu agradeço muito a participação de vocês duas. Foram de grande relevância aqui nesse tema. Eu que agradeço o convite. Eu acho que essa oportunidade de falar um pouco mais de iniciação científica, eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter uma grande busca de alunos querendo entrar no nosso programa, né? Então, essa oportunidade aqui foi muito importante, né, para a gente divulgar e tirar um pouco das dúvidas que eu acredito que muitos alunos têm, né, que têm interesse para participar do programa, mas tem algum receio, algum, né, fator limitante, como a Nathalie disse, né? Então, obrigada aí mais uma vez por esse espaço aqui e conseguir esclarecer essas dúvidas. Ajudou e inspirou muito, inclusive. Eu acho que a iniciação científica é muito importante para todos os alunos e para a vida, né? Porque eu acho que a pesquisa faz parte e a pesquisa é muito importante em todos os detalhes. Isso aí. Sim, eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui do lado da professora. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Eu acho que foi muito difícil para mim. Eu dei a ideia desse tema justamente porque buscar essas informações pescando de cada pessoa foi muito complicado para mim no início. E se tivesse um lugar que eu pudesse só ouça esse podcast, você vai saber como começar. Eu acho que isso vai ser de uma grande ajuda para todo mundo, assim. Eu ouço relatos de pessoas que falam, eu até queria, mas desistir, sabe? Então, eu vejo essa oportunidade aqui, esse momento como um guia, assim, para as pessoas que têm essa vontade para poder ter o primeiro passo, sabe? E eu acho que isso foi, assim, de extrema ajuda, né? E de grande valia para todo mundo. Tudo bem. Ótimo, muito bom. É isso? É isso. É isso. É isso, terminou. Obrigado, gente. Obrigada, gente.